Senhor, quero te louvar. Quero louvar o teu maravilhoso amor. Quero te louvar, Senhor, porque tu me chamaste para fazer parte da tua família. Quero te louvar, Senhor. Tu deste-me a capacidade de responder positivamente quando o Espírito Santo me chamou. Quero te louvar, Senhor. Tu és o meu Salvador e não há ninguém como tu. Inigualável e incomparável és tu, Senhor Jesus. Meu Jesus, Salvador, Senhor, não há como tu. Todos os dias quero louvar o teu maravilhoso amor. Incomparável e inigualável tu és, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós adoramos o teu santo nome. Santo, santo, santo tu és, Senhor. Todo o poder, toda a força, toda a honra, toda a glória, tudo é teu, Senhor. Criador de tudo e todas as coisas, da terra, dos mares, dos céus, dos seres viventes, de cada um de nós.
teus filhos ao redor deste planeta, Senhor. Tudo é obra tua, Senhor. Tudo foi feito pelas tuas mãos. Nós te louvamos, Senhor, poderoso e soberano, majestoso tu és, Senhor. Nós prostramos diante de ti, Senhor, em louvor e adoração. Deus nosso, Pai nosso, aquele que cuida de nós, que nos guia, que nos sustenta, cuida das nossas famílias, não só fisicamente, mas também espiritualmente, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós estamos aqui nesta manhã para dar-te graças, Senhor. Graças por tudo aquilo que tu fazes, já fizeste e farás. Nós confiamos plenamente em ti, Senhor. Confiamos totalmente em ti, Senhor. Senhor, dá-nos força para resistir na hora da tentação. Dá-nos força, Senhor, para resistirmos ao pecado, porque nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos andar no teu caminho, nós queremos andar em santidade, nós queremos louvar o nosso Deus com a nossa vida, nós queremos adorar-te com as palavras que saem da nossa boca, Senhor. Que sejam palavras de bênção, de bem-dizer e não de maldição, Senhor. Que tu nos possas orientar na educação dos nossos filhos, Senhor. Que tu nos possas orientar no nosso trabalho, Senhor. Que sejamos honestos, pessoas dignas, para que as pessoas possam olhar para nós e ver que somos diferentes, que há alguma coisa, que aquela luz que Jesus Cristo colocou em nós brilha, mas que não seja para a nossa honra e nossa glória, Senhor, não, para que o homem veja a tua face em nossa face, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos te adorar tanto, Senhor, e às vezes é tão difícil, Senhor. Às vezes nós deixamos envolver tanto o nosso dia a dia, tantas tarefas, tantas coisas que é preciso fazer e organizar, mas, oh Senhor, no fundo do nosso coração o que nós queremos mais é te adorar e louvar, e que seja comida, seja beber, seja o que for, que seja para a tua honra, Senhor. Que nós possamos lembrar-nos de cada manhã que nós acordamos, Senhor. Que nós primeiro, antes de tudo, seja o que for, dobramos o joelho e agradecemos por mais um dia que tu deste na tua misericórdia, Senhor. Porque és tu que nos dás cada dia, cada minuto, cada hora. És tu, Senhor, não somos nós. Nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós somos fracos, nós somos pecadores, nós precisamos da tua graça e misericórdia. Nós precisamos nos lembrar cada manhã da cruz. Porque é por essa cruz que nós podemos nos levantar e orar, podemos clamar, podemos interceder e colocar as coisas diante de ti. É pela cruz, é pelo sangue precioso do Senhor Jesus que foi derramado naquela cruz. Sem essa cruz, nós estaríamos completamente perdidos, e quem devia estar pregado ali era eu, não era o Senhor Jesus. Quem é que anda em ofensa ao Senhor? Sou eu. O Senhor Jesus, Filho de Deus, unigênito, primogênito, aquele que é soberano sobre tudo, o nosso Adonai. É que Ele foi à cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas possa ser salvo. Senhor, nós estamos aqui reunidos porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós cremos que Ele desceu do céu, nós cremos que Ele foi à cruz, nós cremos pela fé que Ele é Filho de Deus e que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele voltou ao céu e está sentado à tua destra. Nós cremos do fundo do nosso coração. Senhor, dá-nos força para nunca vacilarmos nessa fé. Tem misericórdia, Senhor. Dá-nos força para sempre nos lembrarmos que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Cordeiro Santo, digno de abrir o selo, e que Ele virá. E nós cremos nessa promessa, Senhor. Possa o mundo dizer o que quer, nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja, e nós vamos nos levantar gloriosos
Senhor e vamos subir para a Nova Jerusalém, em que Jesus Cristo está preparando morada para cada um de nós. Oh, glorioso Senhor, nós te louvamos por isso. Tão bom saber, Senhor, que essas promessas vão se cumprir. Porque Tu és um Deus de promessas, um Deus de aliança, um Deus fiel e justo. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor a Ti, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós Te rendemos toda a adoração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 sentar. Nesta manhã queria partilhar convosco algumas ideias sobre o salmo com que nós iniciamos este nosso culto, o Salmo 71.
E sobretudo queria chamar a vossa atenção para 2 versículos. Aliás, versículo e meio. O versículo 3, em que o salmista diz: "Sê tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente, deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza." E também a parte B do versículo 7, onde ele diz de novo: "Mas tu és o meu refúgio forte." Queria partilhar convosco algumas ideias hoje sobre Jesus, o nosso refúgio forte. É esse o tom deste salmo. Nós temos em Deus alguém em quem nos podemos refugiar. Alguém que nos pode proteger. E eu, olhando para o salmo e meditando nele esta semana, procurei, por curiosidade, às vezes as curiosidades dão um bom resultado, outras vezes nem tanto, procurei no dicionário o que é que significava a palavra refúgio. Não é que eu não soubesse, mas queria saber os sinónimos, pronto. E apanhei uma coisa, aprendi uma palavra que eu nem conhecia. Fui buscar ao dicionário da Porta Editora, o dicionário online da Pri Branco, como se chama, e tem as seguintes definições. Definição do refúgio: um lugar considerado seguro para nele algo ou alguém se refugiar. Estamos abrigo, asilo hoje em dia é uma palavra que tem outro sentido, não é? Retiro, cova, antro, velhacoto. Essa eu não conhecia. Essa é a novidade para mim, que é um velhacoto. E fui ver o que é velhacoto e de facto é uma coisa, é um refúgio. Pronto. Um recolhimento religioso, está bem? Um mosteiro é um refúgio, está bem? Mas o que me interessava era o quarto, o sentido figurado da palavra. Pode ser uma pessoa, uma coisa ou uma ideia que protege ou ampara. Um amparo, um auxílio, uma proteção e um socorro. E é desse sentido figurado que nós hoje vamos meditar e vamos conversar um pouco. De facto, geralmente quando nós pensamos em refúgio, pensamos num lugar. Mas, como vimos agora mesmo, isto também pode ser uma pessoa. Por vezes, também usamos a expressão último refúgio. Eu tenho a sensação que, infelizmente, muitas vezes usamos Deus como Senhor, mas também como nosso último refúgio. É a última oportunidade que nós temos. Mas Ele, o nosso Deus, não tem de ser o nosso último refúgio. Pelo contrário, Ele pode ser o primeiro refúgio de cada um de nós. Não nos podemos esquecer que Ele é, como próprio Ele diz na palavra, o primeiro e o último. Ele pode ainda ser o nosso refúgio diário e ainda pode ser o nosso único refúgio. Eu penso que o salmista estava a pensar em Deus dessa maneira quando escrever este salmo. O que é, portanto, um refúgio? Um refúgio é um lugar de proteção. Como diz o salmista no versículo 3, "Sê tu a minha habitação forte, à qual eu possa recorrer continuamente, deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza." Para que é que nós precisamos de proteção? Por que razão é que nós, nestes tempos, precisamos de proteção? Precisamos de proteção perante os tempos agitados em que vivemos. Não venham dizer que está tudo ok. Basta olhar para a televisão, não é? Está complicado. Nós dizemos que vivemos num pedacinho do céu, é verdade, aqui ainda não está tanto, mas está complicado. Noutros sítios não está bem assim. Há tempestades. Honestamente, sou um doido que fica na praia quando está a decorrer uma tempestade. Eu gosto de mar assim agitado, e às vezes até sou capaz de ir à praia para ver do carro como é que está o mar. Agora, na beira-mar com o mar doido, não, obrigado. É preciso Santorinho, não é? Quer dizer, não vale a pena. Há tempestades, há calor, há dificuldades da vida, sejam médicas, sejam familiares, sejam mentais, sejam financeiras. Nós precisamos de proteção perante as batalhas da vida. Quando o inimigo e os seus anjos nos atacam, isso é a propósito daquilo que Calvino dizia, que de facto os anjos do Senhor também colaboram connosco, não é? Quando por vezes nós nos sentimos feridos perante as batalhas e as tempestades que enfrentamos, quando nos sentimos ultrapassados e assoberbados, quando nós nos sentimos assim, nós podemos e devemos correr para a rocha que é Cristo, que é o nosso refúgio. Jesus é a melhor proteção que nós temos contra os nossos inimigos, contra as nossas circunstâncias, contra as nossas dificuldades. Logo a seguir essa mensagem nós vamos cantar um hino que eu penso que transmite exatamente esta mensagem do salmista. O hino diz mais ou menos isso: "Rochedo forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação." Não comecem a cantar, vão cantar a seguir. "Constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal." No temporal, Cristo é nosso abrigo no temporal. É para isso que nós precisamos de um refúgio. E é por isso que nós temos um refúgio.
Um refúgio que é lugar de proteção, que é Deus, o nosso Deus. Mas um refúgio é também outra coisa, é também um lugar de descanso. Lembra-se nos primeiros 2 versículos do Salmo 23, o Senhor, o meu pastor, nada faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E a imagem que transmite este Salmo, o que é que é? É uma imagem de descanso. Certas pessoas, certo tipo de pessoas, precisam mesmo de descanso, de um lugar especial de repouso. Olha, os doentes precisam, às vezes os médicos até receitam descansar, não é? Se tu foste ferido, se tu estás ferido pela vida, tu precisas aprender a dirigir-te ao Senhor Jesus Cristo e descansar nele. Os trabalhadores que se encontram muitas vezes esgotados. Há uma palavra que está agora muito em moda na gíria das empresas e também dos pastores e das igrejas, que é a palavra burnout. Significa queimados, não é? Consumidos até à última. Há trabalhadores esgotados. Se não tiveres Jesus Cristo como o teu refúgio contínuo, não serás capaz de fazer o que deves. Eu vou dar-vos um exemplo que é pessoal. Eu não tenho férias, isto não é uma crítica, nem é um pedido, está bem? Eu não tenho férias há 20 anos. Alguns de vocês no emprego normal queria isso. Ou vocês querem usar o vosso período de férias. Há esgotamento, há cansaço, há exaustão, há tudo isso que toca nas nossas vidas. Se nós não tivermos Cristo como refúgio contínuo, então garanto-vos uma coisa: não dá. A coisa, o pavio quebra. Nós vamos ao longo da nossa vida ficar esgotados, vamos ficar cansados, a tensão vai ser demasiada. Ainda há pouco tempo atrás, num grupo da igreja, se partilhava o número assustador de suicídios que pastores estão enfrentando. Suicídio! Já não dá para aguentar a pressão. E não é preciso ser só pastores, também os crentes, os irmãos como os outros. Esses também enfrentam tensões e dificuldades e desempenhar o ministério cristão começa a ser difícil. Podemos falar dos atletas, os atletas também se cansam, não é? Irmão Danilo, os atletas ficam escutados. Se nós estamos a avançar em direção ao objetivo, nós vamos ficar cansados. A palavra de Deus diz isso em Hebreus capítulo 12, quando fala da corrida do atleta cristão, lembram-se? Quando o autor de Hebreus diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e sentou-se à destra do trono de Deus. Isso implica esforço, isso traduz também em cansaço. E se falamos desses, falamos daqueles que estão em conflitos, como os soldados ou gente que está no meio do conflito. Gente que está farta e gente, ainda ontem, pode parecer que não tem nada a ver, mas tem. Ontem nós estávamos a ver um programa de televisão sobre um veterinário dos Estados Unidos. O Dr. Paul, isso é publicidade à parte, não é? E apareceu lá uma moça com o seu filho, com um cãozinho, e ela, como estava com um problema, ela estava muito chorosa, muito abatida, e tinha uma t-shirt que dizia Army, portanto, era uma veterana de guerra. O problema do cachorro não dava para tanto, mas ela estava completamente... É aquilo que a gente chama o síndrome pós, não é? O PTSD, não é? E, portanto, o soldado também se cansa. E se o soldado não tem um refúgio, o soldado fica cansado de ser um alvo, fica cansado de sacrificar pelos outros, fica cansado de viver em condições difíceis e fica cansado também de estar sempre alerta. E quantas vezes nós que não somos soldados também passamos por isso? Sempre atentos. Nós precisamos de férias, precisamos de um lugar para descansar, sem dúvida alguma, mas não conseguimos pagar num spa qualquer, com todos os coisas que o spa implica. Nós podemos vir a Cristo para ter um descanso contínuo. Não precisamos esperar para ter férias para vir a Cristo. Vais a Ele a qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento, porque Ele te pode dar descanso, mesmo quando tu trabalhas para Ele. E é isso que nos permite aguentar. Mas um refúgio não é somente um lugar de descanso, é também um lugar de reflexão. E a questão é, lembras do que diz o salmista no Salmo 63, versículos 5 a 7? A minha alma se fartará como do tutano e do gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite.
Porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. Ou seja, reparem na associação entre meditar e auxílio. Notem na palavra meditar, no meio desta passagem nos mostra que Deus ajuda, provê e abriga debaixo das suas asas. Pensemos um pouco na ternura de Deus. O salmista no Salmo 48, versículo 9 diz: lembramos-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Lembremos-nos de Deus nas Escrituras. Os meus olhos anteciparam as vigílias de noite para meditar na tua palavra. Está no Salmo 119, no versículo 148. Vejam bem o que ele diz: eu estava ansioso que chegasse a noite para poder pensar, para poder meditar na tua palavra. Não era para dormir, não, é para estar em comunhão, para ter um lugar de reflexão. Se nós desligarmos a TV, o telemóvel, o rádio, o computador também, se nós pensarmos na palavra de Deus, na palavra que é eterna, se nós nos afastarmos das pessoas e pensarmos nos mandamentos do Senhor, nós encontraremos lugar para refletir, para meditar no Senhor. Pensando em nós próprios, pensemos nas nossas dificuldades. O salmista, neste mesmo Salmo 119, diz: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. É importante meditar. Meditar nos caminhos que vivemos e onde nos encontramos perante o Senhor. Estamos salvos nele. Estamos a crescer nele. Estamos na vontade de Deus. Somos fiéis a Ele. Finalmente, meus irmãos, eu penso que um refúgio é aquele refúgio que falava o Salmo 71, que é o Senhor para nós, é um lugar também de refrescamento. Salmo 23, versículo 3, primeira parte, diz o quê? Refrigera a minha alma. Eu não sei se já vos aconteceu isso, mas muita gente que viaja de férias, já me aconteceu a mim também, muita gente que vai de férias, que viaja de férias, chega mais cansada do que quando partiu. A gente quer encontrar o caminho, se faz favor, não é? Portanto, as férias que era suposto ter para descansar, tudo menos isso. Mas Jesus, Deus nos tem dado o refrescamento da sua salvação. Ele nos tem dado um novo nascimento, através de Cristo e do seu Evangelho. Pois, como diz a palavra de Deus em Romanos 1,16, esse Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, aquilo que Deus nos dá, esse refrigério, que é uma palavra que já não se usa muito no nosso dia-a-dia, não é? Esse refrigério tem a ver com aquilo que Deus é e com aquilo que Deus fez. João 3, 16 e 17 dizem claramente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É por isso que nós temos refrigério. É por isso que Deus fez e Deus é, que nós podemos descansar. Ele pode dar-te um segundo fôlego, pode dar-me um segundo fôlego, pode dar-nos uma nova excitação, boa excitação, hein? Uma nova visão, uma nova energia, uma nova determinação, uma nova força, uma nova compaixão. Tudo isso depende de nós encontrarmos o nosso refúgio no Senhor. Só isso nos permite enfrentar esta vida tão complicada em que nós vivemos. Deus deseja, meus irmãos, que nós lhe permitamos que Ele seja o nosso eterno e constante refúgio. Que Ele seja a nossa eterna força e descanso. Eu pergunto muitas vezes a mim pessoalmente, e também pergunto a vocês, se nós estamos a olhar para Ele, como isso que Ele deseja ser para nós. O nosso refúgio. Constante, diário, eterno. Para a nossa salvação. Para o nosso serviço, para a resolução dos nossos problemas. Para suprir todas as nossas necessidades, para adoçar as nossas vidas. Um caminho nos resta. Refugiar-nos no Senhor. E nele encontrar aquele que é o nosso eterno refúgio. Que o Senhor nos ajude a deixarmos de lado tudo aquilo que nos prenda à nossa realidade, tantas vezes comezinha e tão complicada, e colocarmos a nossa esperança e a nossa certeza e a nossa vida nas mãos daquele que tudo pode e tudo quer. Possamos pôr a nossa vida nas mãos daquele que é a nossa rocha firme, o Senhor Jesus. Amém. Amém. E como eu disse há pouco, vamos cantar esse hino. Podem-se levantar?
som, penso que está um pouco alto para as nossas vozes, um bocado cansadas. Oh, chego forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Lugar de sombra no verão, descanso na tribulação. Vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom, lembra o mar, refúgio na tribulação. Adorador singular, consolo na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Jesus é o nosso benfeitor, auxílio na tribulação, presente eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Como parte do nosso culto, vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós entendemos este momento como um momento simbólico em que nós recordamos o sacrifício que nós não merecíamos que tivesse sido feito por nós. Não é a nossa ceia, é a ceia do Senhor. É o Senhor que ela nos convida, é o Senhor que ela nos chama. A nós que o conhecemos e entregamos a Ele as nossas vidas. Só isso faz sentido neste momento. Se o fazemos por ritual, se o fazemos por... se eu não fizer, alguém vai olhar para mim, não vale a pena. É gesto que não tem sentido e do qual Deus não se agrada. Se eu fosse João Calvino, dizia como eu dizia: Deus cospe na tua cara se tu fizesse isso. Era a expressão que Calvino usava. Deus cospe na tua cara. Deus não gosta. Mas este é um momento sério. É um momento em que nós podemos, de facto, recordar aquilo que foi feito por nós na cruz, e recordando isso, nós podemos reconhecer que só Deus é que livra, só Deus é que salva, só Deus é que preserva as nossas vidas. Então é um momento em que nós aqui como igreja juntos estamos uns com os outros e vemos que nos falta pessoas. Falta gente que está doente, falta gente que está em viagem, falta gente que, por motivos que nós nem sabemos, aqui não se encontra. É um momento para nós orarmos, por nós que aqui estamos e por aqueles que aqui nos faltam. E ao orarmos, eu gostaria que nós tivéssemos agora aqui um momento de paragem e pudéssemos orar com toda a liberdade em Cristo. Orarmos por aqueles que nós sabemos estar doentes e que precisam da nossa oração. Irmão Zio, irmão António, irmão Alberto, irmã Maria.
Há outros aqui que também estão doentes e também precisam de oração, mas esses não estão cá e nós sabemos que estão, não estão por isso também, não é? Porque estão abatidos nos seus corpos. Vamos orar pelo Paulo, que se encontra já na Suíça, no Valais, no cantão de Valais. Está na cidade de Martigny, lá na zona francesa, que é a zona mais inteligente da Suíça. Nenhum suíço me ouça dizer isso, não é? Por cantão. E ele foi lá procurar solução para o seu dia-a-dia também, trabalhar, não é? Não é o primeiro nem é o seu último. E nós esperamos que o Senhor continue a pôr a sua mão sobre ele. A esposa e a filha estão cá ainda, enquanto Deus quiser e as coisas se proporcionarem desse modo. O Pastor Robson e a Márcia estão no continente também, foram este fim de semana. E há tantas outras coisas das quais nós podemos pedir. Gente das nossas famílias que está desmoralizada, abatida, vivendo este mundo como se não vivesse. Este mundo que está tão complicado neste momento, não é? Com tantas coisas que nós não conseguimos compreender nem controlar. Mas há alguém que conhece e controla todas as coisas. E se nós não pusermos a nossa confiança nesse que conhece e compreende todas as coisas, então a gente é bom começarmos a tomar uns xanax, não é? Porque a coisa não vai funcionar da nossa maneira, vai funcionar da maneira como Ele quer. Portanto, meus irmãos, eu queria desafiar-vos que sentirem no seu coração nesta hora para elevarem as suas vozes. Deus não precisa de ouvir as nossas vozes, nós precisamos de ouvir as nossas vozes e reconhecer que Ele é Deus. E se algum de vocês, meus irmãos, quiser orar, que o faça com toda a liberdade, por isso que nós falamos aqui, também por aquilo que nós não falamos e que Deus coloca nos vossos corações. Vamos orar então. Nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que temos neste dia de poder com a igreja do Senhor Jesus, nos reunir para bendizer e exaltar a tua santa nome. Conhecendo, Pai, que tu és Deus acima de todas as coisas. Tu és Deus soberano, poderoso, altíssimo, conhecedor, Senhor, de todas as coisas. Tudo foi criado, tudo foi formado, tudo tem sido sustentado pela tua mão poderosa. E que precioso privilégio, Senhor, o Senhor mesmo nos deu, o Senhor mesmo gerou nos nossos corações, conhecer a Ti, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de ter pago o preço na cruz para salvar cada um de nós com o precioso sangue do Teu amado Filho, Senhor Jesus. Tendo Deus como voz para nós, aquilo que foi consumado naquela cruz, o sangue que foi derramado, o sangue puro do Senhor Jesus Cristo, que nos purificou, que nos justificou, que nos permite sermos considerados e achados por Deus, pela oportunidade da oração, por ela não conhecer barreiras, Senhor, nem distâncias, nem impedimentos, sabendo que o Senhor as ouve, e o desejo sincero do nosso coração é que as nossas súplicas, as nossas orações estejam em conformidade com aquilo, ó Deus, que o Senhor tem no seu coração, Pai. Nos lembramos dos nossos irmãos que têm enfrentado nos seus corpos, ó Deus, porque somos frágeis, as dores, as lutas, a enfermidade, seja ela em que nível for e que intensidade for, o Senhor tem conhecido, o Senhor tem acompanhado, o Senhor sabe verdadeiramente, Pai, que o irmão Alberto, o irmão Maria, o irmão Antônio, o irmão Luzia, todos quantos, ó Deus, têm enfrentado diariamente esta luta. Por aqueles, ó Deus, que também não foram falados, mencionados aqui, mas que de igual modo, Senhor, tem sofrido também o preço daquilo que é o nosso pecado, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite e que não somente as dores físicas, mas também os seus corações sejam fortalecidos, sejam acalentados com a Tua paz. Que o Senhor supra, Senhor, as necessidades espirituais de cada um, do corpo desta igreja. Que o Senhor, Pai, supra as necessidades emocionais, morais de cada um. Ó Deus, e por aqueles que estão
distantes da Tua presença, distantes da Tua face, que possam encontrar novamente, Senhor, a alegria, o prazer de estar na Tua presença. Amém. Obrigado, Pai, pela viagem do nosso irmão Paulo ter corrido bem. E na continuação daquilo que oramos semana passada, que o Senhor possa conduzi-lo, Pai, em todo o tempo. Fazendo-o, ó Deus, vitorioso em todos os desafios que surgirem. E que, acima de tudo, ó Deus, ele seja um instrumento do Senhor naquele lugar. Abençoa a Jaciara e a Kiara que aqui ficam, sabendo que o Senhor tem o melhor para eles. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos de forma livre, que possamos responder a este chamado, responder a esta oportunidade, sabendo que muitos dos nossos irmãos não têm tido também esta oportunidade de reunir-se livremente, coisa que nós temos, ó Deus, e que podemos deixar passar ao lado. Não, Senhor. Somos gratos por isso, gratos pelas portas abertas, gratos pela oportunidade de servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, gratos pela oportunidade, meu Deus, de conhecer a verdade do Evangelho do Senhor. Amém. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Pai Santo e bendito, neste momento em que nos aproximamos da Tua mesa, Senhor, fazemos-lo com confiança. Não com a confiança que vem da nossa consciência, das nossas capacidades, mas com a confiança que nos vem de nós compreendermos e sabermos que temos um Deus como Tu, que nos torna dignos apesar da nossa indignidade, que nos salva apesar da nossa perdição. Ó Deus, Tu és bom. Não somente criaste, mas também sustentaste. Não somente sustentaste, mas também, Senhor, mudaste quando chegou o momento de nós compreendermos o quanto necessitávamos de Ti. Senhor, Tu que és o nosso Criador e Salvador, nós Te exaltamos e glorificamos. E entendemos este momento a que somos chamados como momento de ação de graças, como momento de partilha dos símbolos da Tua entrega, do pão e do vinho. E reconhecendo este momento como momento de comunhão espiritual contigo, Senhor, e uns com os outros. Tu, Senhor, és a nossa força. Tu, Senhor, és o nosso único Deus. E nós Te agradecemos, ó Santo Pai, por no Teu tempo, no tempo que Tu determinaste teres enviado até nós o Teu Filho amado, o Teu Filho unigênito, que tomou o nosso lugar na cruz, morreu a nossa morte e ressuscitou para que um dia nós também pudéssemos ressuscitar. Te exaltamos, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo Tu enviaste de acordo com a promessa do Teu Filho. E é esse Espírito que neste momento nos chama aqui a partilharmos este pão e este vinho e a sermos a Tua Igreja. Ele é o Senhor das nossas vidas e nós não podemos fugir dele. Senhor, faz-te presente depois no nosso meio. Cumpre a Tua promessa em nós e permite que nós possamos reconhecer como Tu és. E reconhecendo, possamos falar contigo que tu queres que nós falemos, compreendendo exatamente todas as dimensões da nossa entrega a Ti. É por isso, Senhor, que nós, obedecendo ao Teu mandado, oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu o reino, o poder e a glória, para sempre. Oh Jesus, ó na Páscoa, suspirava dos antigos, ó Cordeiro eterno e meigo, digna-te assistir.
recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E se fosse preciso maior aviso, penso que não é. Está muito claro o que fazemos aqui e como devemos partilhar deste pão e deste vinho. Servia o povo do Senhor. Este pão que nós comemos é símbolo no corpo precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que foi cravado na cruz para a nossa redenção. Comamos e sejamos gratos. Do mesmo modo, o vinho que nós bebemos é comunhão no precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, que foi derramado por nós na cruz do Calvário, sangue sem o qual nós não alcançamos a remissão dos pecados. Bebamos e sejamos gratos. A tatear, mas vamos cantar como deve ser. O início, faz favor. Maravilhoso, maravilhoso.
coisa é que Jesus é maravilhoso. Não impede que nós cantemos mal, que ele continua a ser maravilhoso. Amém? Pastor Flávio, pode agir-nos em oração para terminarmos? Nosso Deus, Pai, nós te louvamos como igreja, como povo teu, remido pelo sangue de Jesus Cristo, que nós podemos, neste dia, relembrar e gratos do nosso coração por aquilo que Ele fez ali na cruz, pelo seu sacrifício, morrendo, derramando o seu sangue, a sua vida por nós, para nos remir de todo o pecado, de toda a nossa iniquidade e nos justificar diante de Ti. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, que Tu possas preservar em nós a fé que Tu mesmo nos deste, até o Teu dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos, pois, na paz e na graça do nosso Deus, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo permaneça conosco e guie os nossos passos até aquele dia maravilhoso em que Jesus irá voltar. Amém. Amém.